Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer dar continuidade às atividades do Festival da Mantiqueira, agora nesse domingo de manhã. Nossos 3 convidados dispensam apresentações, mas eu vou seguir o protocolo e vou apresentá-los, e depois a gente vai fazer um bate-papo. Qual é o tema da mesa? A gente vai falar sobre as várias máscaras da dramaturgia. E a gente vai conversar um pouco, então, sobre a experiência deles trabalhando com teatro, audiovisual, novela, filmes, seriados. Eu acho que a gente teve alguma logística aqui. Tudo bem, tudo bem. Está muito reto, vai ficar torto assim. Não vai ficar assim, torto. Bom, então eu vou apresentar os autores e aí a gente começa a conversar. Então, vou começar com Mário Prata, tá? Mário Prata é escritor, dramaturgo, jornalista e cronista, natural de Uberaba, mas viveu a boa parte da infância e adolescência em Lins, no interior de São Paulo, e atualmente vive em Florianópolis, que é uma cidade linda. Eu tenho inveja, porque eu adoro Florianópolis. Em mais de 50 anos de escrita, tem no currículo 3.000 crônicas, publicadas em diversos veículos, e cerca de 80 títulos, entre romances, livros de contos, roteiros e peças teatrais. É autor de novelas de sucesso, como Estúpido Cupido, e do best-seller Isto Faz Favore, dicionário de português. Não sei se eu pronunciei no português correto o seu título. Isto faz favor. Isto Faz Favore. Alô? E Faz favor. E vai lançar, acho que esse ano, Mário Prata entrevista uns brasileiros pela Record. E desde 2010 se dedica à literatura policial. A gente vai conversar um pouquinho sobre literatura policial daqui a pouco. Temos o Sérgio Goldenberg, nasceu no Rio de Janeiro em 1976, onde reside. Ele iniciou sua carreira como documentarista ao lado do cineasta Eduardo Coutinho. Seu primeiro filme de ficção foi Bendito Fruto, de 2005, que escreveu e dirigiu. É autor e roteirista da TV Globo, escrevendo novelas, minisséries e seriados. Seus mais recentes trabalhos são as minisséries O Canto da Sereia, de 2013, e Amores Roubados, de 2014. Em parceria com Jorge Moura, foi autor do remake da novela O Rebu, de 2014, do Braulio Pedroso. Sidney Rocha não tinha aqui, vamos procurar. Sidney Rocha. Nasceu em Juazeiro do Norte, no Ceará, em... Tem que falar isso mesmo? Tem que falar que nasceu em Juazeiro? Obrigado? Porque você queria ter nascido no Crato, é isso. Melhor do Crato, não senhor. Nasceu em Juazeiro do Norte e publicou, entre outros, os livros O Destino das Metáforas, Sofia, Uma Ventania para Dentro. Em 2015, mais obras de sua autoria estão programadas. O romance Claro Escuro e a coletânea de contos Guerra de Ninguém, ambos vão ser lançados pela Luminuras. Então, eu queria começar essa conversa com vocês, perguntando como é que vocês começaram. O tema da gente vai ser a dramaturgia. Teatro, novelas, séries, roteiro de cinema. Como foi que vocês começaram a trabalhar com essas diferentes faces da dramaturgia? Eu queria que o Mário começasse a falar. Nossa. Bom dia. Mais uma vez. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu vim na primeira vez, no primeiro. E quero agradecer o convite, o segundo convite, e dizer 2 coisas. Primeiro, que a gente está com o sapato igual. Esses sapatos são cedidos pelo Asilo de Escritores Ex-Alcoólatras. Do Ceará, não é isso? É do Ceará, o asilo. O Sérgio não quis pôr o dele, mas era para estar os 3. Eu não ganhei o meu ainda. Eu não ganhei o meu sapato ainda. E a segunda coisa é que essa camisa da Alemanha aqui não é nenhuma provocação. Apesar de eu ter adorado o 7-1, de verdade. É que naqueles buracos lá sai um vento, eu não sabia se vinha algum para cá. Eu comecei a minha carreira profissional completamente sem querer, porque em 68, eu sempre escrevi, desde os 14 anos, tal, jornal em Lins, tal, mas eu trabalhava no Banco do Brasil e estudava economia em São Paulo, na USP, e como convinha a todos os jovens que amavam os Beatles e os Rolling Stones, a gente era de esquerda, tal. E o CCC, para quem não sabe o que é CCC, Comando de Caça Comunista. Os comunistas eram uma organização paramilitar, com muitos estudantes, e eles começaram a atacar
peças de teatro. Ficou mais famosa foi Roda Viva do Chico, que eles bateram um pouco mais do que devia na Marília Pêra. No momento, na época, não teve muita repercussão, porque a censura era geral, mas havia várias peças em cartaz de esquerda, entre aspas, ou sem aspas, e aí convocaram os estudantes para fazer segurança das peças de teatro, que eu pesava 20 quilos menos que hoje, eu era magérrimo, mas a gente ia ao teatro, tinha uma tabela, era uma coisa organizada, tal dia, tal peça, tal, e a gente ficava na primeira fila com uma barra de ferro enfiada dentro da meia, e a hora que terminava o espetáculo, a gente pulava, que é o palco, né? Pulava e ficava assim, né? E atrás da gente o elenco agradecia os aplausos. É um dos momentos da minha vida que eu sinto muito não ter nenhuma foto, né, de Marília Pêra, Pereio, atrás de mim, né, atrás da gente. E, com isso, eu ia ao teatro todas as noites, menos segunda-feira, sábado 2 vezes, domingo 2 vezes. Tinha peças que eu via 4, 5 vezes, eu podia até substituir ator, se fosse necessário. Fiquei amigo dos artistas, comecei a frequentar o Gigeto, que é para onde iam os atores, não sei o que e tal. E conheci teatro e dramaturgia, assim. E comecei a ler teatro, gostei de teatro e tal. E eu morava sozinho com um estudante de medicina, eu fazia economia e medicina, e 2 atrizes que eu já conhecia, elas foram expulsas do apartamento que elas moravam, porque queimaram uma poltrona da mulher lá, e as 2 saíram procurando um lugar para morar. Uma era a Soninha Braga, que tinha 18 anos, mas não foi ela que foi morar comigo, foi a outra. Mas a gente é muito amigo até hoje. E esse meu amigo meio que achava que a atriz era puta, e levou uma puta para morar lá em casa, grávida. Puta grávida é um fracasso, né? Uma puta grávida é um fracasso no negócio. Tanto é que ela foi morar lá em casa, e era um amor de pessoa. E aí estabeleceu-se uma situação de 4 pessoas ali, e eu, nessa altura, eu fazia teatro amador com o Zé Rubens Siqueira, e eu comecei a contar situações que aconteciam em casa com essas 4 pessoas, e ele falou, põe no papel, vamos escrever uma peça, tal. Aí eu comecei a provocar cenas dentro de casa. Eu pedia para minha amiga atriz andar de calcinha e sutiã, e o Dade ficava louco, entendeu? Lá dentro e tal. E, ao mesmo tempo, eu me aproximei da Kátia, que era uma mulher, coitada, maravilhosa. Um dia ela falou para mim assim, o Dade é ótimo, ele me levou na faculdade de medicina, e eu fiquei lá naquelas coisas de ver mulher assim, com as pernas assim, e cheio de estudante em volta, assim, me analisando, pôr na mão, não sei o que e tal, né? E aí escrevi uma peça chamada Cordão Umbilical, com essas 4 pessoas, né? E, por sorte, deu certo. Deu muito certo, foi montado em São Paulo, foi montado no Rio, com direção do Aderbal Freire Filho, com Marco Nanini, que também tinha 23 anos. Nós 3 tínhamos 23 anos. E foi assim, fazendo segurança contra o CCC, que eu entrei para a dramaturgia. Sérgio, no seu caso, como foi o começo?
para trabalhar com cinema, com roteiro, com série? Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, a história é um pouco parecida, né? Eu cresci numa casa, numa família judaica, enfim, cercado de livros, né? Por todos os lados, e onde ler sempre foi uma virtude, etc. E aí, pequeno, né? 11, 12 anos, a gente começa a escrever, achar que faz coisas incríveis. Eu acho que essa história é um pouco comum, né, a gente. E aí depois surgiu o cinema na escola, e eu comecei a ir muito ao cinema, perdi muitas namoradas, porque ia assistir filmes insuportáveis, ia nos horários mais absurdos, nos lugares... Levava você para ver filme iraniano. Não, iraniano, enfim, na época ainda não existia. Iraniano tem que amar muito a mulher. Mas o ano passado, em Marimbá, por exemplo, já foi um motivo de... E aí depois eu comecei a conhecer o Eduardo Coutinho, que eu, na mesma época que eu estava começando a fazer jornalismo, e o Coutinho foi fazer um documentário numa favela, no Rio de Janeiro, no Santa Marta, e eu fazia um trabalho comunitário lá, eu passava filme para as crianças. E aí o pessoal do Morro, né, falou, tem um garoto aqui que ele gosta muito de cinema, ele conhece todo mundo. Aí o Coutinho me chamou para trabalhar com ele, e foi realmente um privilégio, porque foi meu primeiro chefe, né? Ter o Coutinho como primeiro chefe realmente é inesquecível, ele é quase um segundo pai para mim, né? E foi um cara que sempre me deixou faz aí e tal, quando pediam para ele fazer uma coisa chata que ele não queria fazer, ele faz aí e tal, e me deixava fazer, enfim, até os últimos dias dele, assim, uma pessoa que eu sempre dialoguei muito, né, fisicamente, em pensamento, né, por tudo que ele me ensinou. E fiz documentário durante um tempo, mas aí chegou um momento que eu comecei a me incomodar um pouco com as dificuldades assim éticas do documentário, né? Eu acho que o documentário, eu quero fazer um filme sobre relação mãe e filha, por exemplo, né? E aí começam a aparecer questões muito objetivas, assim, né? Do quanto você vai revelar da intimidade das pessoas, e aí eu comecei a ficar incomodado, assim, porque às vezes você tem consciência, você pergunta alguma coisa para uma pessoa, ou você mostra alguma coisa para uma pessoa, e aquilo vai ser exibido, vai ser visto por muita gente. Às vezes ela te diz coisas de que ela não tem noção das consequências que aquilo vai ter para a vida dela, e às vezes são consequências profundas, né? Ela vai brigar com o pai porque ela te disse alguma coisa. E aí eu comecei a ficar incomodado, assim, né? Porque você acabava fazendo o documentário, enfim, possível, né? Para não ferir, enfim, né? Uma relação que você construiu, né? Porque é diferente do jornalismo. O documentário você convive com a pessoa, chama para assistir, né? É uma relação mais próxima, né? Assim. Tem documentaristas que não se importam, que acabam, destroem vidas e, enfim, né? E claro que isso evoluiu para, enfim, reality show, etc., para um outro caminho. Mas aí eu comecei a fazer, realmente comecei a escrever dramaturgia. Comecei na TV Globo, fazendo trabalhos assim, né? Novelas, seriados mesmo e tal. Fiz esse filme, O Bendito Fruto, e hoje em dia eu vivo disso. Eu sou roteirista. Às vezes me pedem, olha, Sérgio, é para a semana que vem, você escreve aí 10 laudas, enfim, é um trabalho industrial, né? Como o Marçal ontem falou, mas que, enfim, eu sou muito feliz com ele. Sidney, no teu caso? Meu caso é quase clínico em relação à dramaturgia. Primeiro, eu estou inaugurando a primeira terceirização oficial, depois da PEC, porque estaria aqui a Grace e agora estou eu. Mas está tudo dentro da lei, pessoal, não se preocupa.
Eu comecei, acho que a minha geração começou com teatro, especialmente a dramaturgia. Minha dramaturgia estava mais ligada ao teatro, mais ligada ao teatro político. Era um fim dos anos 70 e nós montávamos grupos de teatro em várias cidades, porque nós éramos também parte de uma célula, digamos assim, de um núcleo político, que naquela época não havia o Partido dos Trabalhadores, me parece que agora não há também. Mas nós tínhamos núcleos de comissões pró-partido, onde nós escolhíamos assinaturas, e não era muito fácil fazer aquilo, Mário, no interior, as pessoas andavam de fato armadas, né? E aí a gente montou, o canal que a gente tinha para falar com a população era Justo Teatro. E então eu comecei com a dramaturgia, mais especialmente no trabalho de ator. Eu não levo jeito para esse negócio de palco, essas coisas, mas eu comecei assim. E comecei especialmente montando Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos. Você fazer isso no interior do Ceará, pensa aí, Tessia, onde os caras são realmente machos, né? Você fazer Tonho, que era um gay, eu, com essa carinha, e Cícero de Tassi, que era gay, mas fazia um papel do Paco, era muito estranho. Então, a gente foi expulso de 2 cidades, a gente foi expulso de Quixadá, a gente foi expulso do Vale do Jaguaribe, né, os pistoleiros, porque não podia não passar peças assim. Então, nosso trabalho era sempre baseado na política, porque nós imaginávamos, inclusive, que literatura fosse uma coisa absolutamente burguesa. O teatro era que era, a dramaturgia é que era, né? Nós fazíamos o teatro de rua, pensávamos sobre a teoria em Augusto Boal, aquelas coisas, aquelas variagens todas. Eu não posso usar mais a palavra viadagem, porque me reprimiram ontem. Teatro do oprimido. Do oprimido, aquelas coisas, né? Aquela coisa existencial. E aí, isso no Ceará. Quando eu não pude mais pagar as dívidas no Ceará, eu me mudei para Pernambuco. E aí, lá em Pernambuco, eu encontrei umas pessoas que foram fundamentais nessa minha relação com a dramaturgia. Uma, que era Geneton Moraes, que tinha uma ligação muito própria com o cinema Super 8 e com o jornalismo. E uma outra pessoa que foi o fundador do desboom de Técio Montenegriano, que é Jomar Muniz de Brito. Então, Jomar fazia um cinema, ou uma paródia de cinema, uma crítica, inclusive, ao movimento tropicalista, que ele mesmo tinha promovido, baseado no cinema, e ele me deu as luzes principais sobre como você fazer também uma dramaturgia que não seja tão compromissada, tão séria assim, né? Então, eu comecei, depois disso, a escrever para teatro, escrevi algumas peças para teatro, e nos anos 80, levei para o Recife um cineasta chamado Marcelo Pérez. A única coisa que nós estudávamos de TV, Marcelo, naquela época, era um livro chamado El Guignon, de Doc Comparato e Agnaldo Silva. E levei esse roteirista argentino para o Recife. E aí, veja só o que são as coisas. A gente pensa que escrever roteiro é coisa fácil, né? Eu sei que... né? Eu, Marcelino Freire e Flávia Lacerda. Pessoas até, pelo menos os dois, bastante talentosos, né, e tal. E nós imaginávamos que escrever um roteiro era a coisa mais simples do mundo naquela época. Então, o argentino lá disse, me deem aí 15 minutos de cena, né? Aí eu falei, o cara está pensando que a gente é bobo, né? 15 minutos a gente faz, né? Ele disse, não, eu acho que eu supervalorizei vocês, me deem 5 minutos de cena, né? E nós passamos 2 semanas e não conseguimos escrever 5 minutos no roteiro. E nós nos achávamos os melhores escritores do mundo naquela época. Foi terrível, porque Marcelino descambou para o homossexualismo naquela época, e eu descambei para o alcoolismo, e depois nós trocamos, não resolveu. Olha, uma situação. Flavinha continuou na dela, graças a Deus. Ela hoje acaba de dirigir um importante seriado lá na Rede Globo. Então, era muito difícil para a gente, porque nós também não tínhamos uma coisa chamada escola. Hoje, as escolas de cinema, né? As escolas. Minha filha mesmo acaba de terminar cinema. Ela é inteligente. Ela terminou jornalismo, notou que era uma bosta, aí entrou para o cinema. Minha família não é inteligente. Não é. Não é inteligente. O pai, diz escritor, é só um vendedor de feira, e a filha é jornalista e cineasta. Estamos lascados. E aí, resultado, nós não tínhamos uma escola de cinema e montamos uma coisa chamada Escola de Pró Cinema e Vídeo de Pernambuco. Não sei se é pior o começo ou o fim desse negócio. Ou se é escola ou se é Pernambuco. Mas
montamos lá e começamos a formar um pouco um quadro técnico de cenografia. Nós não tínhamos cenotécnicos, nós não tínhamos cableman, maquinista, e fomos montando ali em Pernambuco o que hoje é um pouco esse cinema que se faz em Pernambuco. Por quê? Porque nós começamos naquela época a criar técnicos, roteiristas, escritores. Aquela época quando? Já era na transição democrática, 85, mais ou menos, né? Mais ou menos em 85. Então, o meu trabalho com a cena, especialmente, e aí você nota o quanto é diferente o trabalho do escritor para um trabalho de um roteirista, o roteirista, ou o escritor de teatro, me ensinou, por exemplo, a estabelecer uma cena, como ela funciona de verdade. O escritor, às vezes, viaja um pouco nisso, e a minha formação é um tanto empirista em relação à dramaturgia. Eu não fiz escola de teatro, nem fiz escola de cinema, mas foi na tora mesmo que a gente fez. Eu acho que quando me convidaram para trabalhar no festival esse ano, eu sonhava em fazer essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora. A pergunta é basicamente como faz. Então, por exemplo, Mário, como se escreve uma novela? Eu imagino que seja um trabalho louco. Ou no caso de Sérgio, como é que se escreve uma série ou uma novela também? E Sidney também. Como se faz um roteiro dos curtas-metragens? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco como se faz esses gêneros. E ele sonhava que você respondia também. Meu sonho foi partido agora. Ele sonhava alto, ele sonhava alto. Novela. A coisa mais gostosa da novela... Não, é você bolar a novela. Pô, tem que escrever. Aí é outra história. Mas bolar a novela... Por exemplo, a minha primeira novela que eu escrevi, Estúpido Cupido, e a última, Bang Bang, que é um grande sucesso e um grande fracasso, elas têm muita coisa em comum. Inclusive, se passa na mesma cidade chamada Albuquerque. Só que Estúpido Cupido era Albuquerque, no interior de São Paulo, e Bang Bang era Albuquerque, lá no Velho Oeste. Nem no Velho Oeste, era no meio oeste americano, né? E porque você tem... Por exemplo, eu vou falar do Bang Bang, que é mais recente. Então, tem que ter uma cidade. E o poder que você tem é único, porque a cidade é minha. Eu sei, eu que vou... Tá bom, vai ter uma rua, aqui na ponta vai ter uma igreja, aí eu começo a pensar a igreja, qual altura, se vai ter um relógio ou não, se vai ter sino, curtindo a igreja e tal, o que vai ter dentro, isso é cidade cenográfica, né? Aí começo a pensar que vai ter o salão, a delegacia, loja de secos e molhados, barbearia, correio. Você começa como se fosse um arquiteto no papel, desenhando, não sei o quê. Aqui vou deixar um espaço em branco, porque mais para frente pode pintar personagem novo, sei lá, construir uma cidade, uma casa aqui e tal. E depois que você faz a cidade, você começa a pôr gente na cidade. Então, tem que ter um padre, né? Agora, o padre... todo mundo deve ter notado aqui que todo super-herói tem um companheiro, e nem sempre é um caso gay. É para ter com quem conversar, porque o cara não pode ser sozinho e falar sozinho, embora em novela as pessoas falem sozinho, né? É o único lugar do mundo que as pessoas falam, né? Então, nós quatro aqui, sai 6-3, eu fico falando assim, esses caras vão ver só. Depois do almoço eu vou acabar com esses caras, eles estão pensando o quê? E falam, um dia eu vi uma mulher falando com a biblioteca, uns 15 minutos. Faz parte da novela. E um dos motivos do não sucesso do Bang Bang é que tinha assim, uns 10 ícones de novela da Sete que a gente resolveu tirar. Quando eu falo a gente, fui eu junto com o Mário Lúcio Vaz,
Porque o Mário Lúcio Vaz falou para mim assim, esse projeto Bang Bang era um projeto de 20 anos que eu fiz com o Luiz Fernando Carvalho, na Manchete ainda. E o diretor-geral era o Wilker, e o Wilker falava, não, Bang Bang não dá, porque brasileiro não sabe brigar, não sabe dar murro, vai ficar ridículo. Sabe né? nem montar, né? Os atores não sabem nem montar um cavalo. Não sabe. Mas o Bang Bang, olha, como produção foi muito bem feita. Aí, me perdi. Bang Bang, sim. Você definiu a cidade. Hã? Você definiu a cidade, colocou um padre na cidade. Sim, aí eu falei das duplas. Isso, das duplas. Eu estava no fala. Isso, Manchete. O Bang Bang começou com um projeto Na seu Record, e era Luiz... na Record. Na Manchete. Não, Record. Você está vendo, Diana? Mamãe começou assim. Minha querida mãe. Bom, então o padre não podia morar sozinho. Então o padre tinha que ter um sacristão. Aí você começa a pôr as pessoas, criar, e é ótimo, você dá nome para as pessoas. Você fica meio Deus, sabe? Vai chamar Carlos. Não, Carlos não. Carlos não. Randolfo, não sei o que e tal. Você fica, não sei o quê. E tem a história principal, aí você começa a bolar a história principal, dá uma maneira de juntar todos os personagens no núcleo principal, e a novela tem... lembrei que eu estava falando. É tão bom quando a gente lembra. Esqueci. E eles riem. Eles riem. Isso Mas que é maldade. Você tinha falado que o Wilker disse Não, que... eu já sei o lembrou. que é que eu vou falar. Só me lembra aquele comercial de rádio da Irene Ravache. Primeira vez que eu vi que mamãe estava perdendo a memória, não sei o que, é terrível. Não fala nada que eu vou esquecer de novo. O Mário Lúcio Vaz, foi isso. Porque o Luiz Fernando Carvalho me ligou e falou assim, olha, a Globo quer conversar sobre o Bang Bang, que era uma novela muito doida. E eu falei, Fernando, não, vem cá. Eu fui lá no Rio, aí ele me falou o seguinte, ele falou duas coisas. Ele falou, nós estamos com dois problemas aqui de dramaturgia muito sérios. O primeiro é que a novela das 9 tem 6 autores, e daqui 20 anos, que é um período muito curto para uma empresa do porte da Globo, o mais novo deles vai ter 72 anos, se estiver vivo, entendeu? Então, a gente precisa fazer uma renovação de autor às 9. E a novela das 7, a classe C e D está começando a perceber que é a mesma novela há 30 anos. E é a mesma novela, a das 7. É a mesma. A iluminação é igual, o figurino é igual, o cenário é igual, o elenco é o mesmo, é um amor que é impossível. Então, eles queriam mexer um pouco com isso, né? E eu falei, mas até que ponto? Ele falou, não, vai mexendo aí, né? Aí eu fiz uma lista de 10 coisas que não podia ter na novela. A primeira era não podia falar sozinho. Né? Eu tinha 2 auxiliares na época. Falei, ninguém fala sozinho. A outra coisa é o seguinte, vocês dois estão conversando aí, ele está de costas para mim, eu estou ouvindo, mas você não me vê que eu estou ouvindo. Isso tem na novela, põe a câmera aqui, todo mundo está vendo o outro lado da porta, e o cara que está lá está vendo, mas tal. A minha empregada, no dia seguinte, a primeira coisa que ela falou foi isso. Pô, seu Mário, ninguém fala na novela. Primeira coisa que ela falou. Então, teve uma série de coisas na novela que as pessoas vão se acostumando, ao contrário da série, vão se acomodando, sem perceber. Por exemplo, o personagem principal da novela das 7 é o sofá. É o sofá da sala.
Porque corta de uma casa para outra, tem um sofá com 3 mulheres, assim, né? Cada uma com a perna cruzada de um jeito para instalar o sofá. E quando eu falei não vai ter sofá, pura, foi uma revolução que pegou uns 4 andares da Globo. Eu falei, não vai ter sofá. No Velho Oeste não tinha sofá. E tirei o sofá. Saiu em 8 colunas na Globo. Novela das 7 não terá sofá. Porra! Vou me fudir, né? Puseram o sofá depois. Eu saí da novela por vários motivos, principalmente físico e mental, e não consegui. Eu pirei e saí. Mas o fazer a novela, a primeira parte é essa da construção. Aí você começa a escrever capítulos, eu vou acelerar, tá? E também uma coisa muito interessante, que você escreve assim 10 capítulos, sem ter ideia de quem vai ser o ator. Então, é você e o texto, né? A voz ainda é a sua. Aí, entre o 10 e o 20, você começa a escolher elenco. Então, de repente, alguém fala, Fernanda Montenegro vai fazer tal papel. Minha cabeça já muda. O papel já, uau! Não é? Então, você conhecendo quem vai fazer cada papel, vai mudando, ou seja, já começa a escrever vendo aquelas pessoas. Aí começa a gravação e o autor sempre vai ver, eu sempre vou, acho que todos, vão ver a gravação e começa a ver quem está rendendo, quem não está rendendo. Às vezes tem um papel que você tinha um projeto muito grande para ele, e aquela menina, você vê que ela não vai chegar lá, e o contrário, personagem que você acha que não vai, como aquele garoto daquela novela que teve o beijo no último capítulo, como é que chamava a novela? Hã? Se passavam no hospital, tal. Isso. Naquela época, beijava no último capítulo, né? Já estão beijando no primeiro agora, né? É uma evolução da novela imensa. Aliás, foi a única coisa boa que aconteceu naquele primeiro capítulo, foi aquele beijo, né? Aí você começa a ver o personagem ter voz. Aí você já começa a escrever meio ouvindo, como se você estivesse ouvindo a pessoa falar para você. Que eu gostaria que ele falasse disso também, porque na série você faz a série toda, depois entrega, você nem sabe quem vai fazer. E na novela é diferente. O ator e a atriz interferem muito na sua escrita. As pessoas sempre perguntam para mim, o público interfere? Não. Essa história que, a não ser que seja um grande fracasso, assim, tem aquelas reuniões da Globo incríveis, né, que dura dias, para mexer tudo, entendeu? Para mudar tudo, porque não deu certo. Bang Bang não chegou a esse ponto, felizmente, mas quase. Porque quando o ator começa a não gostar de uma situação, ou começa a gostar da situação, eu já estou 30 capítulos na frente, ou mais. Eu não posso, no dia seguinte que deu uma coisa certa, continuar aquilo. Às vezes eu até já esqueci daquilo que o público gostou. Então, essa interferência existe porque você ouve a própria família, né? Eu tenho uma irmã que vê novela direto, liga, comenta, tal, e ela é bem um público assim, bem normal, ela é assim, a espectadora normal, né? Então é isso, fazer novela é isso. Esse processo todo dura 2 anos e é um trabalho de, no mínimo, 13, 14 horas por dia, quando a novela entra no ar, porque cada dia sai um capítulo, né? E você tem que entregar um capítulo. Tem. Nem que você vá até às 6 da manhã, você tem que entregar. Não. Grava toda semana, gravam 6. Enfim, é um trabalho
insano, de insanidade mesmo, sabe? Sérgio, no seu caso, como é que é a tua experiência? Bom, eu acho que qualquer roteiro, ele começa com uma boa ideia, né? Como um livro, como uma peça de teatro. Eu acho que o que motiva qualquer pessoa a escrever é uma boa ideia, uma coisa que te inquieta, uma pessoa que você vê, alguma coisa que aconteceu, pelo menos isso que me mobiliza, né? Aí você imagina, assim, por exemplo, Breaking Bad, né? Um professor de química, um professor universitário de química nos Estados Unidos, que fica com câncer, não tem dinheiro para pagar o tratamento de saúde, porque as pessoas nos Estados Unidos vão à falência, né, por motivos de saúde, e vira traficante. Bom, é uma premissa, claro que isso precisa ser bem escrito, mas, bom, tem uma história aí, né? Assim, O Canto da Sereia, que é a minissérie que a gente fez, que era o livro inspirado no livro do Nelson Motta. Uma cantora de axé, famosa, no auge da carreira, rica, idolatrada, descobre que tem uma doença. Ela não quer que o público guarde uma memória de uma pessoa doente, definhando. Ela encomenda a própria morte. A vaidade é que move essa mulher. A vaidade é mais importante do que viver ou morrer. Bom, tem uma história, né? Assim, eu acho que isso claro que às vezes te telefonam, né? Sérgio, é o seguinte, tem uma reunião domingo, leva alguma coisa. Tem isso também, né? Enfim. Agora, eu acho que o processo de trabalho hoje em dia na televisão é muito organizado, né? Assim, os procedimentos têm que ser muito, quer dizer, tem que ter muita disciplina, né? Ontem até o Marçal falou disso, né? A gente, em geral, parte de uma sinopse pequena, né? Umas 20 linhas, divide isso com outras pessoas, ouve críticas e tal. Eu acho que trabalhar em equipe é muito importante na televisão, porque você tem que resolver rápido e você tem que resolver bem e tem que dar certo, porque existe uma cobrança enorme de resultados. Você só vai fazer o próximo trabalho, ou você só vai poder ousar se você fizer e der certo. Se você fizer e der errado, você não vai poder ousar e você vai ficar um tempo sem fazer. Então, acho que trabalhar em equipe nesse sentido ajuda muito. E aí, normalmente, a gente faz uma escaleta, que as pessoas aqui que trabalham com isso devem saber o que é um resumo, né? Do que vai acontecer em cada cena. Eu, pessoalmente, gosto já de colocar alguns diálogos, né? Começar a ouvir os personagens na escaleta. Tem gente que não gosta de fazer uma escaleta mais genérica e tal. E eu faço escaleta para mim mesmo, para depois abrir a cena. E numa novela, numa equipe maior, você faz a escaleta, estrutura o capítulo e compartilha com seus colaboradores. E assim sai um capítulo por dia numa novela. Numa minissérie, como é uma obra fechada, né, a gente, assim, tanto no Canto da Sereia quanto no Amores Roubados, a gente conseguiu ler com os atores, ter retorno e mexer de novo. E também... Mas já tinha terminado o último capítulo quando vocês leram com atores? Já tinha escrito tudo. O Amores Roubados, por exemplo, a gente tinha escrito 2 anos antes, aí quando o Canto da Sereia foi ao ar e teve uma boa repercussão, aí eles na hora quiseram fazer. Mas a gente... são 10 capítulos vezes 9, aí puxa daqui, puxa dali. O original, o Folhetim do Carneiro Vilela, foi publicado no jornal, era um livro desse tamanho, né? Então, tinha história sobrando ali, né? Isso não era problema, né? Mas também, às vezes, acontece, está no estúdio gravando, algum ator vê algum problema, surge alguma questão ali na hora, e eu acho que tem que... não, se está certo, vamos mexer. Assim, eu sou do tipo que mexe até os 45 do segundo tempo. Se der, assim, a minha esposa está aqui, ela é testemunha disso. Acho que a gente tem que entregar o melhor possível e, assim, eu faço televisão, eu gosto muito de fazer televisão e quero fazer televisão bem e quero tratar o espectador com inteligência, quero dar o melhor para ele. Então, assim,
Se deixar, eu vou até o final. Sérgio, Deixa eu só claro. acrescentar uma coisa aí. Eu invejo você de poder ir à gravação e conversar com o ator e poder mexer, porque até, digamos, até o dia da estreia da novela, a gente pode ir, a gente pode não, a gente pode ir quando quiser, mas dá para ir lá, porque está adiantado os capítulos. Agora, a partir do dia que começou, você nunca mais, eu não vou nem ao Rio mais, eu moro em Florianópolis, né? Então eu não tenho isso, e é interessante que um capítulo chega de novela e entra num processo, como você falou aí, da Globo, que é uma empresa muito competente, impressionante competente, a TV Globo, né? Ela faz o que você pede. Eu me lembro que no Bang Bang no segundo capítulo tinha um circo que entrava na cidade, e meu filho, o Antônio, que escreveu uma cena da entrada do circo e colocou 2 girafas com argolas havaianas no pescoço, entrando, e eles fizeram. Mas depois o Waddington, que dirigiu, me contou a confusão que foi colocar 2 girafas dentro do Projac. Porque a girafa não abaixa a cabeça para passar. Ela anda assim, entendeu? Tiveram que dopar as girafas, pôr num caminhão, levar a girafa lá para dentro, acordar a girafa, tal, tudo isso. E eles fazem, eles não falam, olha, não vai ter girafa. Estava lá a girafa com as argolas todas. Mas então a novela tem isso, que é ruim, de você faz, você manda, vai para todo o departamento, figurino, cenógrafo, o cara vê o que tem que fazer, automaticamente assim e tal, e se tem alguma coisa errada, alguma incongruência no texto, você fala uma coisa, você tinha falado outra antes, vai para o ar. E se só vê quando está no ar, fala, meu Deus do céu, o que é isso? E o público não percebe. Eu me lembro que uma vez, numa novela, tinha uma cena do Neila Torraca e da Bruna Lombardi, e a Bruna Lombardi estava lendo um poema para o Ney. Ela estava sentada na cama, o Ney sentado no chão, ela lendo um poema para o Ney. E tinha que dar um pulo na novela para uma personagem dar à luz. Dava um pulo de 3 meses a novela. Então, quando você dá um pulo de 3 meses, todos os personagens têm que dar um pulo de 3 meses. Mas o autor de novela não leva isso a sério. A mulher pula 3 meses, o resto continua. E eu descobri nisso, porque pulou os 3 meses, aí eu vi, voltou, a Bruna estava terminando de ler o poema para o... Eu era casado, falei, Marta, vou ser demitido amanhã. Olha o que eu fiz. Aí a Janete Claire falou, não, é assim mesmo, não tem tempo, não. O público não percebe, o tempo na novela é uma coisa muito louca. Eu já vi um casamento às 5 da manhã. No último capítulo de uma novela da Janete Claire, do casamento do Lima Duarte com a Beth Faria. 5 da manhã, tocava um despertador, o Coco atendia, cortava para a igreja, e era uma cena do Coco indo para o buraco do metrô e o casamento, 5 da manhã. Ninguém percebeu. Era isso. Sidney. Esse negócio de continuismo que o Mário falou e de situações estranhas, já vi uma coisa no teatro bem interessante. Havia uma cena em que o cara lia, não um poema, mas lia uma carta reveladora da trama. Ele lia e o outro ator ia entrar em cena e ele não queria que aquele lesse também, ele tocava fogo no bilhete, tocava fogo. Ah, essa história é maravilhosa. Tocava fogo no bilhete. E aí, o que acontecia? O outro entrava em cena e a fala dele era a seguinte: cheiro de papel queimado, né? Só que naquele dia, o ator não conseguia acender o palito de fósforo. Não conseguia. E aí ele jogou a carta dentro da gaveta e quando o ator entrou, disse:
cheiro de papel rasgado. É um pouco para explicar, que o roteiro, assim como o Marçal falou ontem, ele está sujeito a várias situações que a gente, o roteirista, ou os roteiristas, ou a equipe de roteiristas, não é capaz de prever sequer, né? Podem acontecer essas coisas. O Mário falava de poder fazer 2 girafas entrarem num cenário, e a minha experiência com o roteiro é especialmente do roteiro sem as girafas, e sem a condição de comprar a injeção para a girafa. Então, a gente tinha que criar situações, e os roteiros eram muito baseados nisso, por exemplo, a minha experiência muito é coisa com curtas-metragens, 2 roteiros para longa, mas especialmente com documentários, e uma das coisas piores que pode acontecer para um roteirista e para um escritor é quando ele entra, por exemplo, para fazer roteiros para campanhas políticas. Para campanhas políticas. Então, eu escrevia roteiros para esse tipo de produto, que nem é publicidade, não é um roteiro de publicidade, e nem tampouco é jornalismo, é uma confusão. E escrever roteiros assim sempre dá com uma coisa terrível para qualquer roteirista, que é a produção. Então, toda vida que eu ia fazer ainda hoje, quando eu vou escrever um roteiro, eu começo assim. Hoje não tem graça, porque já existem os clones, mas eu dizer, a grua sobe 3 metros e tal, porque não tinha dinheiro para a grua mesmo, eu tirava isso, porque sabia que o roteiro ia participar de uma coisa chamada guerra de papel. Ainda existe a guerra de papel, né? Você discute com toda a produção, a cadeia produtiva do filme, o que é que pode e o que é que não pode no roteiro. Então, eu aprendi, se a pergunta é como se faz, e se você sonhou que eu respondia, eu aprendi que não somente uma ideia simples, como o Sérgio falou, mas uma ideia boa, né? Uma ideia boa. Se você vai escrever, por exemplo, um doc, não, porque uma das coisas mais inúteis em um roteiro de documentário é justo o roteiro. Porque o roteiro documentário é feito a partir de entrevistas, reportagens. Você pode até fazer, para as leis de cultura, um roteiro bonito, roteiro literário, a mulher chora, né? Aquelas coisas todas. Mas o que vai na hora H é o que vai se montar, é um montador um pouco, o roteirista é um pouco montador e diretor em um roteiro ou em um produto chamado documentário. Mas eu diria que não somente uma ideia simples, mas uma ideia boa. E eu aconselho a quem está escrevendo roteiros começar justo pelo final. Se você tem, isso quem está dizendo não sou eu não, quem diz isso também é um cara chamado Edgar Allan Poe, em Psicologia da Composição, não é isso? Se você tem a cena final, se você tem o tchan, fica muito mais fácil. Essa é uma coisa. Uma outra dica que eu daria também é que você consuma cinema, consuma TV. Você não pode escrever para essas coisas se você não consumir esses produtos. Uma outra coisa importante é arrume um emprego. Essa é importantíssima. Você tem que arrumar um emprego, porque aí você tem tempo, inclusive, para trabalhar melhor as ideias de um roteiro, não é verdade? Os roteiristas são muito diferentes dos escritores, muito diferentes. Eu conheço esses dois lados, os amigos também conhecem. E a gente nota, por exemplo, por que a televisão brasileira é ruim? Por que a dramaturgia, às vezes, é ruim? Porque ali existem escritores. É preciso mais roteirista na TV. Se a gente tem mais roteirista, fica mais fácil, porque o produto do roteirista é melhor do que o de um escritor. Então, é poder criar um pouco essa valorização para o roteiro. As pessoas começarem a olhar mais para o roteiro, elas aprendem mais. Eu acho que as dicas principais são essas, de você ter mais atenção, de ter uma ideia simples, uma ideia boa e consumir esses produtos. Eu já queria abrir para... Mário, quer falar alguma coisa? Não, eu queria... Ele contou a história do cheiro de papel rasgado. Isso é da época que a televisão não tinha videotape, era ao vivo. E a Tupi fazia o grande teatro Tupi. Fazia uma peça de teatro por semana ao vivo. Então, era assim, estava gravando num cenário aqui, cortava para o daqui estava pronto já, né? Então, estavam fazendo julgamento de Joana d'Arc. Então, tinha as 2 últimas cenas, era um júri, assim, os generais lá, julgando a Joana d'Arc, e preparado uma outra câmara aqui do lado, aqui para Joana d'Arc, amarrada no pau, com aquela fogueirinha de papel vermelho, apesar de ser preto e branco, e ela morrendo. E aí
o general em pé, com aquelas roupas de general de TV Tupi de 1960, e condeno a ré à morte por enforcamento. Aí deu um silêncio total no estúdio. Aí, lá no fundo, um soldado sem fala, figurante sem fala, falou assim: general, não seria melhor queimá-la? Grande ideia, queime-na. Uma vez, Mário, a gente estava encenando uma peça chamada O Cárcere. O texto era de Fábio José Cavalcante de Queiroz, um escritor cearense, sobrinho de Raquel de Queiroz. Mas ele não tinha culpa disso, era coisa da família já. E aí o roteiro era dele, e eu fazia o Edson, que era um preso político, e eu estava preso, lógico, com uma prostituta, tem que ter uma prostituta e um homossexual na cela, né? Eu estava preso. E a cena anterior era meu pai, que era um ator chamado Bandeira, que eu não sei que fim levou, a luz sobre ele levava um bolo para mim e enfiava um revólver dentro do bolo. Você fazia um homossexual? Não, nessa época eu fazia... Você fez muito homossexual, rapaz. É verdade, eu percebi isso. Eu criei uma escola de gays em Pernambuco. Tem um autor que escreveu um livro importante lá em Pernambuco, baseado nas minhas histórias, chamado Gay Lileia. Então, resultado. Tessa, foi você que me ensinou isso. Então, Bandeira colocava o revólver no bolo, e aí a cena apagava e aparecia Bandeira me entregando o bolo lá, o cara, e a ideia era, eu dizia: meu pai, eu não aguento mais, eu vou ter que me matar, e o drama do meu pai, Bandeira, era que ele tinha que aceitar a morte do filho e tal, e tudo sem dinheiro, né? Estamos falando de Teatro Municipal do Juazeiro do Norte. E aí, eu, no bastidor, na coxia, eu tinha que chegar em cena carregado pela prostituta e pelo homossexual, sangrando, né? Sangrando. E Carlos Aécio, que era o produtor na época, ele colocou um ketchup, só que daqueles ketchup picantes, Marcelo. Cara, aí eu tinha feito muito esse trabalho, mas nunca tinha sacado o ketchup picante. E aí eu sempre fui meio estardalhaçado, então o tiro que eu levava geral o tiro, né? E aí quando eu bebi o primeiro gole do ketchup, era picante. Eu olhei para Edilândia, que era a atriz, e falei: não aguento, porque eu tinha que disparar uma espingarda de ar comprimido. E eu não conseguia mais acionar o gatilho de ar comprimido. E Edilândia, a rapariga, a prostituta, tirou o sapato e bateu assim. Pá! Só que foi um negócio tão ridículo, né? Que aí, quando ela fez pá, eu não aguentava mais, né? Para o público ouvir lá de fora. Só que ninguém ouviu o estampido. E aí João Neto, Zé Modesto, João Neto perguntava: o que aconteceu? Aí o cara dizia: o prisioneiro se matou. Aí dizia: o que foi? Originalmente, um tiro. Aí começou assim: o que aconteceu? O prisioneiro se matou. E como foi? Uma facada. Não tinha mais o tiro. Eu queria então abrir para as perguntas. A gente já recebeu algumas, mas a gente quer mais. A gente está animado para conversar ainda. A primeira pergunta é para vocês três. Qual é a apreciação de vocês sobre a inserção de temas polêmicos nas novelas como forma didática de induzir a população a ter uma opinião sobre o tema? Espera um minutinho, só temas o quê? Polêmicos. O aborto, enfim, casamento gay. E aí, muitas vezes são inseridos na novela para supostamente obrigar a população a ter uma opinião sobre o tema. O que é que vocês acham disso? Vocês não acham, aí aqui é o final da pergunta, que a origem da novela é apenas a diversão? Então, acho que quem está perguntando quer saber, essa função didática faz parte da novela ou é algo estranho a ela? Digamos assim. Sérgio, você quer começar? Não, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que a novela é uma crônica, né, a novela do Brasil, ela sobrevive há tanto tempo que a novela brasileira ela é muito diferente do que é feito no resto do mundo. Assim. A gente fica fazendo piada sobre a novela brasileira, mas ela é muito boa comparada ao que é feito no resto do mundo. Você imaginar, né, que a TV Globo emprega mão de obra brasileira atualmente de 4h30 da manhã até 1 da manhã, assim, é louvável, né? Podia estar passando novela mexicana,
podia estar passando, sei lá, seriados americanos, mas está dando emprego para muita gente, né? Então, acho que isso é louvável. Agora, quando você conversa com as pessoas sobre assuntos da atualidade, elas veem na televisão, elas estão pensando sobre aquilo da maneira mais, às vezes, primária ou mais, enfim, acadêmica, dependendo do perfil do público. Então, eu acho que isso assim, faz parte, né, do repertório do autor, olhar para fora, ver o que está acontecendo e pôr aquilo no papel, senão a gente estaria escrevendo histórias de Shakespeare até hoje, né? Então, eu acho fundamental. Assim, claro que o objetivo é entretenimento, mas essas questões vêm junto com as questões da atualidade, né, que a gente vive. Ô Sérgio, a gente não está fazendo piada sobre novela, não. A gente está fazendo piada sobre a televisão, o caso que eu falo muda. A televisão sem... Não, você fez piada sobre novela. A televisão... Pode fazer, não tem problema. Não fico ofendido, pode fazer. Não, a televisão, porque essa história do papel rasgado e da... Quem sabe as histórias é o Lima Duarte, rapaz. O Lima, você põe o Lima na tua frente e fala, conta. Ele conta 30, mas cada um melhor que o outro. É um negócio que eu já falei para ele escrever. Ele falou, não sei escrever. Você sabe contar, rapaz, né? Você sabe escrever. Sobre temas de novela, eu noto uma coisa, eu fiz 5 novelas, 3 na Globo, uma na Manchete e uma na Tupi. E o que eu noto em todas elas é que durante a novela, ela cria um modismo referente ao tema daquilo, ela cria uma discussão referente ao tema daquilo, por exemplo, o que tem acontecido muito ultimamente é o homossexualismo, o negócio de beijo. Eu não sei se porque os autores da novela são todos homossexuais, eu acho que todos mesmo, o que eu não tenho absolutamente nada contra, mas fica essa insistência de beijo na boca, que eu acho que não é a maneira mais... É meio chocante para certo tipo de família. Para mim, não. Pode beijar, pode transar, eu posso até olhar. Tem maneiras muito mais bonitas de demonstrar o amor entre um homem e uma mulher, um homem, uma mulher, não sei o quê. Mas o importante é que, enquanto está havendo aquele beijo lá, que eu acho que é um exagero, está se discutindo homossexualismo. Eu me lembro que no Estúpido Cupido tinha uma trilha sonora muito forte e aquelas músicas tocavam o dia inteiro, em todo lugar. E eu trabalhava num quarto de empregada de um apartamento no Rio, e em cima a empregada ouvia o disco da novela o dia inteiro. Eu escrevia a novela ouvindo as músicas, era um horror aquilo. E tinha bailinhos dos anos 60, não sei o quê. Acabou a novela, no dia seguinte, mudou, não se tocou mais a música. É uma coisa impressionante, que esse poder que a televisão tem de mudar o tema. Muda, é outra coisa, é outro assunto, agora que era. Acho que foi Tititi, a novela que entrou depois do Estúpido Cupido, então virou negócio de fofoca, de tititi, de costureiro, papapá. O Tititi primeiro, lá em 1912, né? Então, tem isso. Agora, o público, nós aqui não somos público novela, nós somos classe A e B aqui, todos nós aqui temos estudo e a gente vê a novela de uma maneira. O público vê de outra, o público vê a novela exatamente com a função dela, como um folhetim.
ela se envolve como folhetista, se identifica com os personagens, quer dizer, ela leva a sério aquilo, ela sofre com aquilo, ela chora com aquilo. Então, tem que se tomar muito cuidado, né, na televisão com o que você vai falar. É uma responsabilidade social imensa. Imensa. Você fala uma besteira ali... É imensa. Você assim, tem que tomar um cuidado assim, total. A principal preocupação minha quando eu escrevo para a televisão é o que é que eu estou dizendo, porque se eu disser uma coisa ruim, errada, a pessoa pode levar a sério aquilo, sabe? Você pode levar uma pessoa até o suicídio. Estou dando um exemplo extremo. É muito perigoso você escrever para a televisão. Você tem que ter uma consciência, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Você não pode pôr qualquer coisa, como você pode, talvez, no cinema, você pode ir mais longe. Na televisão, não. É um público... A grande maioria da televisão, hoje, a grande maioria é analfabeta e semi-analfabeta, o grande público. Quando eu fiz, por exemplo, se você fizer uma lista das 10 melhores telenovelas do Brasil, 9 são dos anos 70. 9. Por quê? Porque nos anos 70 só a classe A e B tinha televisão. A gente podia arriscar. O Dias Gomes escrevia coisas maravilhosas. O próprio Rebu, que ele reescreveu agora, original do Braulio, era uma coisa muito complexa. O Lauro César Muniz escreveu uma novela chamada O Casarão, que se passava em 3 fases. Ele escreveu uma novela que chamava Espelho Mágico, que era uma turma de pessoas, de atores, diretores, autores, que ia escrever uma novela, e escrevia uma novela que passava dentro da novela. E é engraçado que essa novela, que era dentro da novela, começou a fazer mais sucesso que a novela. Legal. E começaram a aumentar. Então, era um público que percebia mais, discernia mais, entendeu? E hoje tem um público muito grande, todo mundo tem televisão, a pessoa pode ver televisão até no celular, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a principal coisa é você tomar cuidado com o tema. Como ele falou, a primeira coisa é a ideia, né? Eu nem comentei isso, que é o básico, né? A primeira coisa é a ideia, quero escrever uma coisa sobre isso. Aí você já tem que pensar, mas essa ideia aqui, até onde eu vou com ela? Até onde eu posso ir? O que eu posso tirar dela? Entendeu? Não, então essa aqui não pode, porque eu não vou me segurar, eu vou chegar em tal lugar, eu vou falar coisa que eu não devo. Eu tenho que pegar uma coisa mais tranquila. Posso só complementar? Por favor. Tem uma coisa que é impressionante, que se você for conversar com as pessoas aqui na rua sobre determinados assuntos, realmente é impressionante como a fonte de informação é a televisão. É assim, você não viu não viu no Globo Repórter que aquela mulher teve um filho e fez assim, foi numa clínica? Você não viu naquela novela que fulaninho disse que era melhor um celular desse tipo do que... Então, assim, é impressionante como a fonte de informações objetivas que as pessoas usam para tomar decisões na sua vida, para casar, para separar, para ter filho, para arrumar a casa, é muito grande, assim, num país como o Brasil, né, que é um pouco desproporcional, né? Quer dizer, a gente tem uma televisão com um peso na sociedade que é desproporcional, né? Assim, a TV Globo é uma das maiores empresas de mídia do mundo, num país como o Brasil. Então, uma vez eu fui fazer as mensagens de fim de ano da Globo, eu fui fazer as entrevistas. Então, eu ficava surpreso, né? No interior da Amazônia, as pessoas estão vendo, né? Aqui estão vendo. Então, eu acho
é importantíssimo a gente. E quando a gente fez o remake do Rebu, a gente tinha que atualizar muito. Na época não tinha Instagram, redes sociais. Como é que vai existir uma festa sem... Hoje em dia, as festas acontecem no ambiente físico e no ambiente virtual. A polícia. Hoje em dia, não existe policial que não investiga sem rede social, né? Então, tudo isso a gente tem que trazer para dentro da história, né? Então, nesse sentido, falar dos temas da atualidade não é só importante, como uma questão de sobrevivência, senão o gênero morre. Mas o incrível do Rebu, que eu acho, a grande sacada do Braulio, naquela época, foi fazer uma novela que se passava inteira em um dia. Sabe, eu me lembro, eu trabalhava na Globo. Uma ousadia, por isso que a gente... Foi uma ousadia tremenda. E continua sendo, né? Até hoje. Mas hoje já, o cara já entende. Porque a novela todo o capítulo de novela, ela explica quando fica de noite, explica quando amanhece, né? Vai fazer são códigos, são ícones da novela, né? Eu estava falando do Bang Bang, que tem, e que se você tira, a pessoa fica meio desorientada, ela não sabe por quê, mas ela fala, ela não gosta, ela fala, eu não sei. Eu sei que do primeiro capítulo para o segundo no Bang Bang houve uma queda impressionante, assim, eu também não tinha nada que fazer um Bang Bang às 7 da noite, entendeu? Começa por aí, né? Mas vamos fazer, vamos, né? E tudo bem. E, na verdade, ontem discutiu-se aqui muito sobre formato, forma e conteúdo. A novela Bang Bang, me prometo não falar mais nela, eu fiz questão, como a estrutura dela era diferente, eu fiz questão de ser a mais possível novela das 7. O que é? É um garoto de 6 anos, 8, que vê uma quadrilha, que ele conhece o nome, as pessoas, assassinarem toda a família dele, isso foi feito até em desenho animado, isso, tal. E daí, há 20 anos, ele se prepara e volta para matar o cara que matou a família dele. E pega uma diligência, que é o ônibus da época, para ir para a cidade. E quem está lá? Fernanda Lima, aquela coisa horrorosa, que é filha do cara que ele vai matar. Quer dizer, mais novela das 7 do que isso é impossível. Aliás, já foi feito 80 vezes, né? Desde Romeu e Julieta, né? Aliás, depois que Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, não tem mais nenhuma história de amor para ser escrita, né? Então, era isso. Sidney, você quer pontuar ainda sobre esse tema? Não, quero falar uma coisa. Você falava sobre a importância de os meios de comunicação, a novela é um meio de comunicação e entretenimento, de falarem de temas polêmicos, palavras que você usou, não é isso? Eu compreendo que a TV, ou especialmente as novelas, são, sim, peças de entretenimento. Mas eu não consigo vê-las em separado. Eu consigo vê-las dentro de uma grade de programação, onde elas estão a serviço o tempo todo, não se enganem, do departamento comercial, por exemplo. As novelas são montadas também em cima de uma coisa chamada departamento comercial. Não é somente o roteirista, o diretor, etc., que dão a bola. Há essa dependência. Tanto é que não mais são, comum... não. Oi? Não são, não. Não? Não. Pois é, então pensei que lá no Ceará fosse, porque me parece que, Não é, não. que o comercial... Não, a estrutura tem break, mas eu, por exemplo, eu nunca conversei com ninguém do departamento comercial, nunca recebi nenhum Não, telefonema. eu acho que você não recebe ordem do departamento comercial. Estou dizendo que, de alguma forma, ideologicamente, há um produto, há um mercado, que né? tem que estar... E claro que as águas sanitárias Dragão não vão... Não, é um negócio. Né? É um negócio. Há uma coligação, pelo menos. É um negócio. Além disso, é um negócio, é o mercado, e não tem que ser diferente. Além disso, eu acredito que a novela, ela tem, sim, uma função ideológica. Ela pontua como as pessoas vivem, e as pessoas sabem disso.
em publicidade, nas novelas também, nos núcleos também, em vários pontos. Nós temos uma coisa chamada pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. É assim que age também o mercado publicitário. As pessoas sabem quando as pessoas gostam mais de um beijo ou gostam mais de uma outra cena. As pessoas sabem, ao final de uma novela, por exemplo, e a pesquisa geralmente direciona alguns roteiristas ou alguns finais de novela. O que eu não consigo entender e eu não consigo acreditar é que a gente possa falar em meios de comunicação e polêmica no Brasil, quando uma emissora faz um grande arrastão verde e amarelo no final de semana e brinca de ser libertária botando uma atriz para beijar outra atriz na outra semana. Tá? Então, isso eu não consigo acreditar. Né? A gente não pode desvincular. Né? A gente não pode desvincular. São modelos e são instrumentos também de controle de pensamento. Tá? Eu não estou dizendo que todo roteirista e todo mundo que trabalha nas TVs são filhos da puta. Não, alguns somente. Geralmente são mais em cima. Né? Então, eu acho que as polêmicas, sobretudo em polêmicas tão vencidas como um beijo, tão vencidas como um caso homossexual. Né? A gente pega uma cena linda como Neila Torraca beijando Tarcísio Meira em Beijo no Asfalto, por exemplo. Tão bonito aquilo, né? E essas coisas não estão vencidas, já aconteceram. Então, para mim, a TV, ela tem, lógico, a sua função, mas, no momento, esses atrelamentos a gente não pode esquecer. Sobretudo no dia 12 de hoje, vamos ver o capítulo de amanhã da novela. Eu posso Pois só não, falar claro. uma coisa? Acho que você fez uma pequena confusão aí. Eu vim para isso, me pediram para eu fazer... Dramaturgia e jornalismo. Não, é assim. A Globo é uma empresa que foi feita para faturar. Ela não foi feita para só entretenimento. Claro. Ela tem que faturar. Mas, como ele falou, eu nunca conversei com ninguém do departamento comercial. Aliás, eu sempre fugi das mulheres do merchandise. Apesar do merchandising... Você fugiu, mas sabe que ele é fez. aí que eu vou chegar. O merchandising, sim, mas o merchandising no Brasil... merchandising, para mim, é um náufrago, por exemplo, que o cara fica 5 anos conversando com aquela bola chamada Wilson. Isso é um merchandising, entendeu? Aqui não, aqui o cara vai no Banco Itaú, enfia o troço lá, espera e comenta, pô, isso aqui é rápido. Quer dizer, o brasileiro não sabe fazer merchandising. A própria Globo está diminuindo os merchandising, que está percebendo, como você falou, que está incomodando a narrativa. O cara mas tem que passar. Eu me lembro, para você ter uma ideia de como diminuiu o merchandising, hoje cada novela tem 2 merchandising. Inclusive, no final aparece merchandising, tal e tal. Eu fiz uma novela com Lauro César Muniz, chamado Um Sonho a Mais, que tinha 18 merchandising. E a gente recebia uma planilha, o autor, e daqueles 18, tinha uns que tinha que ter, toda semana tinha que ter uma inserção, outros era um a cada 15 dias, e ficava eu e o Lauro um dia ficava trancado no hotel em São Paulo escrevendo a novela. Aí chegou no último capítulo da semana, o Lauro falou, puta merda, esquecemos os merchandising. Aí eu fiz uma cena que eu pus 7 merchandising. Que beleza. De uma vez. Isso é um trabalho de roteirista. O cara acordou, colocou uma camiseta, que já era merchandising, ele pegou uma moto, que era merchandising, foi para um shopping, que era merchandising, comprou um perfume, que era merchandising, tomou um Saint-Rémy, que era um negocinho, e tudo isso conversando com pessoas. Então, isso era um absurdo. As pessoas, como eu te falei, as pessoas começaram a perceber que, porra, tá demais isso. Então, o merchandising, a mim, incomoda muito, por ser mal feito, porque o merchandising bem feito, aquela cena, por exemplo, do De Volta para o Futuro, que o garoto é atropelado em frente à casa da própria mãe, no passado, e a hora que ele volta, assim, ele está na cama, e a mãe fala, Calvin, você está bem? Ele fala, meu nome não é Calvin. Ele fala, não, eu vi escrito na cueca. Quer dizer, isso é um merchandising.
de levantar e aplaudir, né? Mas o merchandising, e quem escreve os merchandising são os autores. E vai o cara do merchandising da empresa lá. Se for Coca-Cola, não pode ser pegando só o lado da Coca-Cola, que você vê que é Coca-Cola. Coca-Cola é de qualquer lado da Coca-Cola, até de ponta cabeça. Mas não, tem que ser Coca-Cola assim. Isso é agressivo. E a Globo, eu estou falando por mim, eu não trabalho na Globo, está percebendo isso e está procurando uma outra maneira Legal que altere isso. De faturar. Porque chegou um momento do merchandising que tinha 18. E dá muita grana o merchandising. Sim, é o que eu digo, o departamento comercial nisso tem uma função. Eu queria só fazer mais uma pergunta do público. Há umas 2 ou 3 perguntas sobre séries. Eu queria que o pessoal está pedindo para vocês comentarem o que vocês acham das séries americanas. A gente está vivendo um Breaking Bad, né, Sopranos, várias séries legais. E como vocês veem em comparação, algumas perguntas questionam, as séries brasileiras em comparação com as americanas. Sérgio, acho que você queria começar. Sérgio pode começar e acabar. E acabar, e continuar. É isso mesmo. Sério é com ele. Eu acho que tem um fenômeno aí, né, que é da tecnologia, que as TVs melhoraram muito, né? As TVs daquela antiga caixa, né, virou uma televisão de tela plana, né? E eu acho isso criou muitas possibilidades para os fotógrafos, para os atores, para os cenógrafos. Então, realmente, hoje em dia, o público tem uma relação diferente com a televisão. E aí, muita gente boa, né, migrou no mercado americano, né, para a televisão. E, ao mesmo tempo, quer dizer, eu acho que o cinema tem uma redução aí de mercado, né? E aí as empresas que produzem o cinema correm risco cada vez menores, né? Então, hoje em dia, eu acho até mais possível você correr riscos. E quando eu falo de correr riscos, envolve tudo isso que a gente falou, né? Falar de temas polêmicos, contar uma história que se passa numa única noite, tudo isso são riscos, você não sabe se vai funcionar e tal, né? Então, acho que hoje em dia é muito mais possível você arriscar na televisão do que no cinema, assim. Talvez um cineasta que fique, sei lá, 6 ou 7, 8 anos fazendo um filme, consiga fazer uma obra ousada, original, e, enfim, que não conseguiria na televisão, né? Mas isso, infelizmente, está cada vez mais difícil, assim. E eu acho que ainda é diferente, né? Acho que as séries americanas, o público americano, ele está acostumado com esse formato de série que continua na semana que vem. É até uma questão que a gente está começando a se perguntar, né? Lá assim, a gente vai criar um gancho nessa história na sexta-feira, para na sexta-feira que vem as pessoas assistirem, ou a gente vai fazer uma história que fecha naquele mesmo dia, né? A gente está começando a querer acabar com isso, porque aqui no Brasil a tradição é fechar uma história no mesmo dia e ter um arco dramático que continua, né? Então, e aí seriado é diferente de minissérie, né? A gente tem esses 2 formatos, a minissérie é diária, o seriado é semanal, né? Com um elenco fixo. Mas, enfim, eu acho que a indústria americana, realmente tem, né, outros parâmetros, é outro dinheiro, né? Ela circula no mundo inteiro. Mas acho que a gente corre atrás, a gente tenta fazer coisas de qualidade, a gente tem excelentes atores aqui no Brasil, né? Autores mais ou menos, né? E acho que a gente conta com isso, né? Vocês queriam só pontuar bem rapidamente, a gente vai precisar encerrar. Mário, a gente já vai precisar encerrar mesmo, mas se vocês quiserem comentar ainda rapidamente isso. Não, o Mário pode falar. Eu queria falar de autor de minissérie que não é da Globo, que é os canais pagos, agora eles são obrigados a ter na grade deles X
Produção local. Produção nacional. Então, eles querem fazer séries. E é um absurdo conversar com esse pessoal, porque a coisa mais importante numa série, ou num filme, ou numa peça de teatro, o que quer que seja, é a ideia. A ideia dura 1 segundo, mas ela pode demorar 6 meses para surgir. Eu estava contando para eles ontem no jantar que um produtor de cinema tinha que entregar um projeto para a Ancine, que dá dinheiro para cinema, e queria que eu fizesse em 4 dias uma sinopse de um filme longa sobre a vida do Carlos Imperial. Eu falei, meu, você está louco, porra, sabe? 4 dias eu vou começar a lembrar do Imperial, sabe? Eu tenho que conversar com pessoas. Não, faz uma página e meia aí. Eu falei, meu, não é assim. Só o Einstein que tinha essa capacidade de, com 3 letras, contar tudo, né? Não é assim. Então, essas emissoras pagas, GNT, essas Fox, essas que fazem minissérie brasileiras, em primeiro lugar, eu não consigo conversar com ela. Tem que ser uma produtora que vai conversar com ela. E elas dão uma coisa chamada Bíblia para você, que você tem que fazer aquilo num tempo mínimo, e você tem que contar a história toda, tem que fazer a escaleta de todos os capítulos. Você tem praticamente que fazer tudo. E 1 mês, no máximo, para a produtora receber um primeiro dinheiro para te pagar. Você vai trabalhar de graça. Então, eu não trabalho. Eu falo, não, eu não faço porra nenhuma de graça, porque se você vai arriscar, vamos arriscar junto. Se você vai receber 200, se for aprovado, eu quero 100 para mim, porque vamos arriscar junto. Você vai 200, você vai querer me pagar o quê? 30, 20? Sei lá. Eu estou falando em números hipotéticos, sabe? Então, é uma dificuldade muito grande eu tenho as ideias, tenho muita ideia, eu vivo disso, né? E elas brotam, né? Eu anoto, faço uns resuminhos e tal, mas para chegar lá, e o que eu ouço falar é assim, todo mundo está atrás de ideia. Aí eu mando um e-mail, o cara, não sei o quê, tal, enrola, tal. Me sinto até um jovem, tem um lado bom, me sinto um jovem querendo começar a escrever e os caras não estão afim. Ou então, eu estou muito velho, os caras também já, pô, esse cara aí, já deu, que tinha que dar, isso aqui e tal. Então, é muito diferente. Eu invejo esse pessoal da Globo, ele e o Marçal que estão ali, que tem esse tempo, por mais que ele trabalhe até as 4 da manhã um dia ou outro, tem esse tempo, tem uma garantia que o produto vai ficar bom. Porque o que ele puser no papel, ele sabe disso, a Globo vai fazer perfeitamente. Então, o grande problema do Brasil, para encerrar, é que nós, escritores, roteiristas, escritores, poetas, romancistas, dramaturgos, nós não temos um sindicato, uma associação, não temos porra nenhuma que nos defenda, que fala, ó, roteiro de cinema, por mínimo, do mínimo é tanto, não adianta, entendeu? E se eu não faço por 15, tem alguém que faz por 3, sabe? O escritor brasileiro hoje, ele está... Hoje não, sempre foi assim. Ele está perdido, ele tem que se virar, sabe? Eu tô aqui falando, eu estou ganhando um dinheirinho para estar aqui, entendeu? Semana que vem eu vou estar em Natal fazendo palestra, né? E eu tô bem ainda, mas eu vejo colegas nossos, 2 morreram no ano passado, com mais de 80 anos fazendo palestra, que era Oriano Suassuna e o Rubem Alves. Rubem Alves entrava no palco como enfermeira, entendeu? Para ganhar um dinheiro para sobrevivência. É uma coisa absurda. Duas pessoas desse nível,
Eu não estou falando em meu nome, não, pessoal, porque eu estou acordado, estou vivo, estou produtivo, estou fazendo tal. Viajando pelo país todo, pegando dinheiro aqui, ali. Isso é muito triste. Bom, pessoal, infelizmente, eu preciso encerrar a mesa. Precisava falar um negócio, Cris. Ah, Preciso falar um É negócio. 1 minuto, não, 45 segundos. Eu só quero Ok. lembrar que falar em séries de TV, o Wilton Lacerda está adaptando um conto meu chamado Castilho Hernandes, o Cantuís para a Solidão. Merchandising. Isso foi muito merchandising Não, e agora. merchandising é o seguinte, esse livro Sofia, pessoal, é uma edição que está saindo agora, mas eu estou vendendo umas impressões off-demand, eu posso mudar o nome para Margarete, para Tess e tal, pode receber pelo correio. Estou autografando junto com o Mário e Sérgio o meu livro, por favor, ali na Saraiva. Mas Sérgio quer falar ainda, Sérgio, por favor, encerrando. 30 segundos, não tem nada a ver com televisão. Acho que a gente tem que continuar a formar leitores. Vamos contar a história para as crianças à noite, antes de dormir, para os netos, que elas vão crescer lendo livros. É isso. Então, eu queria muito agradecer Sidney, Mário Prata, o Sérgio e convidar...